Nós vamos trabalhar agora em cima de um segundo exercício do tipo mistura. Neste caso aqui, nós temos uma variante da mistura que é a produção de ração, no qual nós utilizamos 3 ingredientes básicos, né? Farinha de osso, farinha de soja e resto de peixe. E cada ingrediente possui diferentes quantidades de 2 nutrientes que nos interessam. Podem existir outros, mas os de interesse são a proteína e o cálcio. O nutricionista especifica minimamente, né, para cada quilo de ração, eu tenho que ter 30% de proteína e 50% de cálcio, pelo menos, né? Determinando as quantidades que cada um desses ingredientes deve ser utilizado para obter essas quantidades mínimas de nutrientes. No nosso caso aqui, a gente já viu que o exercício do tipo de mistura, né, normalmente ele vai ter um custo mínimo, que é o caso desse aqui, né? Então, na tabela abaixo, de forma resumida, nós temos todas as informações. Eu tenho os produtos que eu tenho à disposição: farinha de osso, farinha de soja, eu vou chamar de farinha de peixe para facilitar. Então, cada um desses componentes, né, osso, por exemplo, ele tem 0,2 kg de proteína por quilo de produto, cálcio, 0,6 kg de cálcio por quilograma de produto, e tem um custo de 56 centavos. De forma similar, nós temos a questão da soja e a questão do peixe, onde nós temos as quantidades dos nutrientes e o seu custo por quilograma, né? E aqui no final, na última coluna, eu tenho as restrições devido à proteína e ao cálcio, né? Então, eu preciso pelo menos 0,3 kg de proteína e pelo menos 0,5 kg de cálcio. Nessa situação, o que nós temos que fazer? Determinar as variáveis de decisão, que são os produtos, né? A gente já viu isso aqui, que são basicamente os produtos que eu tenho para levar para a minha mistura. E eu tenho os seus custos, né? Com base nisso, então, eu consigo montar a minha função custo, que é a minha função objetivo. O resto, né? A questão de proteína, cálcio, com as suas restrições, elas vão fazer parte das restrições, né? Então, eu vou mostrar o modelo para a gente poder discutir o modelo. E a partir disso, então, num segundo momento, vai ser possível, então, construir o modelo no Excel e a sua resolução utilizando o Solver. Então, conforme nós já havíamos discutido, né? Então, eu tenho as minhas variáveis de decisão, que são as quantidades de farinha de osso, farinha de soja e farinha de peixe que eu utilizo na mistura. A função objetivo é minimizar o custo, né? Então, aqui eu tenho detalhadamente as parcelas do custo de farinha de osso, dadas as quantidades em quilos da farinha de osso que eu estou utilizando, e de forma similar o custo da farinha de soja e o custo da farinha de peixe. Então, aqui eu tenho a minha função objetivo, construída com base nas minhas variáveis de decisão. Então, uma vez que nós determinamos e definimos o que é a função objetivo, nós temos um segundo momento que trabalhar as restrições do modelo, né, que estão relacionadas com proteína, cálcio e o peso, que a gente vai discutir no final, né? E não negatividade, que já é alguma coisa padrão, né? No caso da proteína, qual é a quantidade de proteína que eu tenho disponível? Cada quilo de farinha de osso contribui com 0,2, cada quilo de farinha de soja contribui com 0,5 e cada quilo de farinha de peixe contribui com 0,4. Então, se eu totalizar a quantidade de proteína que eu tenho, dadas as quantidades de farinhas, então essa quantidade aqui, obrigatoriamente, ela tem que ser maior que 0,3 kg. De forma similar, nós temos o cálcio. No lado esquerdo,
eu tenho a quantidade de cálcio que eu tenho na mistura, dadas as quantidades dos produtos que eu estou utilizando de farinha de osso, soja e farinha de peixe. Essa quantidade tem que ser maior que 0,5 kg. Outro detalhe, né? Então, que alguns talvez esqueçam, mas se vocês prestarem atenção no modelo, o nutricionista especifica as necessidades mínimas em 1 kg de ração. O que pode acontecer? Eu posso não colocar essa restrição e eu chegar em 1 kg. Agora, eu também posso não colocar essa restrição e passar de 1 kg. Então, eu tenho que deixar explícito isso. Se eu somar a quantidade de farinha de osso, farinha de soja e farinha de peixe, eu quero ter 1 kg. Então, é aquela situação que muitos às vezes deixam escapar. Pode até ser que numa resolução a quantidade chegue em 1 kg, mas pode ser que ela não chegue ou chegue em mais, né? Então, digamos que você quer colocar essa ração num pacote de 1 kg, né? Seria o caso aqui, né? Então, você tem que garantir que o peso final vai ser 1 kg. Essa é a razão dessa restrição aqui. E as não negatividades que nós já nem discutimos mais, né? Para garantir que nenhuma das variáveis de decisão podem ser menores que zero. Nesse caso, ele nem aconteceria isso. Então, tendo esse modelo, né, eu vou colocar numa forma padrão, né, para simplificar, para facilitar a visualização. Nós podemos transportar isso, então, para o Excel e depois, então, resolver utilizando o Solver.